Olá, eu sou Sueli do Viver Meditando e o assunto de hoje é respiração. Uma mente muito acelerada não consegue meditar, mas respiração é vida, é a primeira coisa que a gente aprende quando nasce, é respirar. A respiração, além de manter a nossa vida, ela tem muitas outras funções e uma função muito importante é a eliminação das toxinas do corpo. Nós recebemos toxinas diariamente, recebemos e fazemos toxinas no corpo. Pela alimentação, a gente usa os líquidos detox para poder ajudar a limpar o organismo dos excessos da alimentação e de tudo aquilo que a gente faz além da conta e além do necessário. Mas o que fazer quando entram as toxinas mentais e emocionais? Primeiro vamos definir o que sejam toxinas mentais. Essas toxinas são os pensamentos negativos, a tristeza, a depressão, a falta de confiança em nós mesmos, e toda essa série de negatividade que a gente está muito habituada a viver com elas, né? A gente vive numa autocrítica muito grande. Julgamentos também são toxinas, porque tudo aquilo que a gente foca muito, né? A gente acaba atraindo para a gente esse determinado tipo de situação. O remédio para essas toxinas mentais e emocionais que constantemente entram, então, é a respiração consciente. O que é a respiração consciente? Existe uma qualidade de energia sutil no ar que se chama prana. Esse é um termo usado muito pelos indianos, mas os orientais chamam essa energia de Ti, alguns referem a ela como o Ki, e os egípcios a chamavam de Ka. É uma energia que é abundante no planeta, que permeia toda a matéria, tudo na vida tem Ki. Quando a gente nasce, a alma entra no corpo e a gente, através da respiração, entra em contato com esse prana. Esse prana, ou esse Ki, é uma energia muito sutil que permeia tudo. Então, a questão é que a gente vive e respira de um jeito muito automático, muito inconsciente. Então, como essa energia do prana é neutra, toda energia é neutra no universo. O que diferencia o uso dela é a qualidade que você dá a ela. Por isso que as pessoas que pensam muito negativamente acabam adoecendo muito mais rapidamente, né? E as pessoas que são mais positivas, elas conseguem manter o sistema imunológico mais forte. Então, quando você toma consciência da maneira como você está respirando e quando você inspirar profundamente, você pode ainda dar, então, uma qualidade a essa energia. Então você pode inspirar profundamente em momentos em que você está passando por discórdias, ou por pensamentos negativos que estão invadindo sua mente. Então você inspira profundamente pensando: eu inspiro paz, que essa energia começa a entrar com essa qualidade, e eu exalo, ou eu expiro a discórdia, né? Eu inspiro amor, deixa o prana entrar e não dá ao peito, você expande o peito, o tórax, né, o abdômen, enquanto você mentaliza isso, e ao expirar, eu expiro, eu libero toda a raiva dentro de mim. Eu inspiro tolerância
e o expiro a insatisfação também. Então, isso é uma maneira de você agregar uma qualidade a essa respiração que você vai fazer, mas com consciência, né? Então, a respiração, ela tem a propriedade de limpar os canais sutis. A gente tem toda a parte nervosa no corpo físico, mas na parte sutil nós temos os nadis ou nadis do yoga, que é toda essa rede de energia sutil, de captação e distribuição de energia. Essas toxinas tendem a impedir a energia que naturalmente se expandiria por todo o corpo. Então a respiração tem essa propriedade, ela vai ajudar a limpar essa toxina. Ao limpar a toxina, a energia não vai impedir que você crie mais pensamentos negativos, né? Ou deixe de se ocupar com a tendência que a gente tem, às vezes até autodestrutiva, né? Então, tudo é prática na vida. Se você se determinar a prestar atenção na sua respiração e fazer ela com consciência, e fizer isso com constância, com disciplina, diariamente, você vai acabar percebendo quando que novos pensamentos estranhos começam a entrar, negativos, né? E que essa negatividade fique rondando seus pensamentos, a sua maneira de agir. Você vai ficar um pouco mais alerta a isso tudo. E eu afirmo novamente, não é uma ou duas respirações consciente que você faça de vez em quando na semana que isso vai ajudar. Não, as toxinas estão impregnadas no corpo, porque toda essa qualidade de pensamentos negativos, preocupações que o mundo nos oferta diariamente faz com que a gente se sinta assim, principalmente com medo e com insegurança. E aquela preocupação, será que eu vou conseguir, não vou? Né? Aquela comparação que a gente faz constantemente. Então tudo isso é negatividade que entra. Então a gente precisa aprender a manter esses pensamentos longe, ou aprender a lidar com eles. Uma atitude de isso não sou eu sou luz, isso não me pertence. De quem é esse pensamento, de onde veio? E não agregar esses pensamentos, essa negatividade ao seu ser, à sua consciência, né? Então, outra maneira muito interessante de vocês lidarem com isso é vocês, quando começam a vir as preocupações em excesso, com a negatividade do mundo que fala de guerras, de conflitos, né, entre povos, bombas, né, mortes. Então, isso não é uma coisa que pertence ao seu ser, não está na sua consciência. Então, como é que você vai fazer? Você pode, claro, evidentemente, para um pouco, feche seus olhos, inspira profundamente e você vai imaginar-se dentro de uma bolha de luz, que pode ser dourada, azul, violeta, e você pensa assim: só o bem entra em mim e só o bem sai de mim. Então, se você repetir isso umas 2, 3 vezes, na convicção de que você fez uma barreira protetora para essa negatividade, isso vai ajudar muito. Então, muitas vezes no seu dia, durante o trabalho, durante o corre-corre da vida, então você pode várias vezes ao dia fortalecendo essa bolha, porque tudo aquilo que a gente pensa com constância tende a se manifestar. Então, se você pensar que está numa bolha de luz protegida, que só o bem chega a você e só o bem sai de você, então isso já vai ser uma grande vantagem. Então, a respiração e a meditação é um caminho muito seguro
é um caminho que nos fortalece muito. Só que antes da gente aprender a meditar, a gente tem que lidar com a respiração e aprender a respirar. Quando a gente está respirando, a gente está trocando e permutando o ar com as pessoas que estão ao nosso redor, com o ambiente e com o mundo. Então, quanto mais positiva for a nossa respiração, quanto mais meditadores e pessoas estiverem meditando e pensando positivamente, então isso vai ajudar a fazer com que a qualidade do mundo vá se transmutando, vá se transformando de uma parte negativa para uma parte positiva. E uma respiração adequada, consciente, vai nutrir muito as suas células, os seus órgãos. Então, quanto maior qualidade você trouxer com essa energia, né, que você vai dar qualidade de paz, de amorosidade, de clareza mental, de tolerância, de perdão. Enfim, você pode dar a qualidade que você estiver precisando no momento ou no seu dia, né, para isso. Então, se você estiver no trabalho lidando com alguém que está te incomodando muito, inspira profundamente, eu inspiro paz, né? Eu inspiro a discórdia, eu inspiro o perdão, né? E libero toda a mágoa. Isso vai ser muito importante para quem? Para você, em primeiro lugar, e sempre. Para a sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Porque tudo aquilo que a gente faz aqui, porque o livre-arbítrio é nosso, beneficia todo esse sistema ou prejudica todo esse sistema nosso. Então, a qualidade do ar que a gente inspira, esse prana que a gente aprende a usar a nosso favor, é muito importante. E o interessante é que o prana, ele é visível aos olhos. Se você sentar calmamente e olhar para o céu com o sol oposto aos seus olhos, é claro, e olhar assim profundamente, como se você quisesse olhar para o infinito, você vai ver esses pequenos pontos brancos luminosos que ficam dançando, movendo-se junto com a atmosfera, com o ar. Esse é o prana, isso rodeia e permeia a tudo e a todos. Então a gente aprende a inspirar profundamente e atrair esse prana. Atraindo esse prana e dando uma qualidade positiva a ele, todas as suas células, todos os seus órgãos, a sua mente, seu estado emocional, tudo começa a ficar melhor, mais claro. E é interessante, teve uma época da minha vida em que eu fazia muito essa respiração diafragmática, que é o pranayama do praticante de yoga. E eu fazia diariamente a respiração alternada e usava retenção, né, na inspiração e um pouco de retenção na exalação. Passado algumas semanas, eu comecei a ver o campo de energia das pessoas, ou a aura das pessoas. Então, isso ocorreu por quê? Porque os meus canais de captação e distribuição de energia estavam mais limpos, mais claros. E é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, infelizmente, né? Até que esse mundo não passe a ter uma vibração um pouco melhor. Então, quando a gente inspira profundamente e exala, a nossa harmonia interna, ou então a nossa desarmonia interna, ela tende a se manifestar. Claro que se você está irritado internamente, você joga essa irritação no ar, né? Quando você não trabalha conscientemente com a respiração. Então você vai acabar ficando num círculo vicioso de negatividade, de preocupação, de aborrecimento. Mas agora você tem uma chave muito importante, que é o controle da respiração.
Quanto mais profundamente e conscientemente a gente respira, você faz uma respiração bem profunda, imaginando esse prana, essa luz, essa paz entrando em você. E quando você for exalar, você exala lenta e bem contínua, né? Bem longa essa inspiração, soltando toda a negatividade fora. Os meditadores mais avançados, eles respiram em média 2 a 3 vezes por minuto. Eles não têm mais essa necessidade de respirar aceleradamente como a gente faz. Perceba que quando você está com a sua respiração muito acelerada, normalmente ela está curta e acelerada porque você está estressado ou está muito ansioso. Isso é um sinal. Então, você pode fazer várias pausas durante seu dia e, nossa, como é que eu estou respirando? Se for curta, pequena, e no começo será assim porque você não terá o hábito de fazer essa respiração diafragmática, de inspirar profundamente, soltar o ar lentamente, né? Então isso no começo vai ser mais comum você respirar de uma maneira curta, né? Com a parte alta apenas do tórax, que a gente chama de respiração alta ou clavicular. Mas com um pouco de prática, com um pouco de dias que você faça isso na sequência, eu aconselho você fazer isso sempre, até que você mantenha uma respiração mais profunda, mais tranquila em você. Isso vai beneficiar tremendamente e principalmente seu coração. E na sequência, mais uma vez, todos os seus sistemas, né? A respiração é o único sistema no corpo que a gente consegue controlar. Os demais fogem do nosso controle, né? Ele é controlado por uma outra parte do nosso corpo. Então, quando a gente está tranquila, a respiração é bem suave. E então é bom que a gente fique sempre alerta. Nossa, com a prática você vai perceber por que eu estou respirando aceleradamente, né? Então isso vai fazer com que você volte a sentir como você está se sentindo. Outro efeito interessante é que quando a gente se dedica mais à respiração, os nossos sentidos sutis começam a predominar, não seria a palavra certa, até a gente começa a ter acesso a esses sentidos sutis, porque a gente tem os 5 sentidos físicos: o tato, a audição, o paladar, o olfato e a visão. Os sentidos sutis são os mesmos, só que a gente teria, em vez da visão comum do dia a dia do físico, a gente tem a clarividência, né? Em vez da audição, a gente tem a audição sutil, onde a gente pode começar a ouvir sons não físicos, né? E tem pessoas que ouvem melodias, inclusive muito bonitas. Olfatos, é muito interessante com o olfato, que é um dos primeiros sentidos sutis que a gente começa a desenvolver. E o curioso é que a gente começa a perceber o odor das pessoas que nos rodeiam. E nem todos esses odores são interessantes. As pessoas que são muito rancorosas, invejosas, que ainda não têm um equilíbrio interno, elas têm um odor chato, ruim. E as pessoas que são mais leves, mais tranquilas, elas já têm um perfume gostoso. E às vezes a gente sente no ar ao nosso redor o que eu digo que é o perfume do anjo, o perfume da alma. É um perfume suave, docinho. Para mim me lembra aquelas pipocas doces da minha infância. Então quando eu sinto esse cheirinho gostoso no ar, eu sei que meu anjo está me rodeando. Então a gente tem assim muitas
muitos privilégios, muitos benefícios quando a gente começa a respirar. Porque a gente vai começar a entrar em contato com uma parte nossa interna mesmo, com a nossa essência, né? E a gente vai perceber que a qualidade dos nossos pensamentos vai mudar muito. A gente vai deixar de se preocupar tanto com a negatividade do mundo externo e mesmo com as preocupações que a gente tem diariamente, com aquilo que a gente acha que são obstáculos grandes. Não, a gente vai passar a olhar isso de uma maneira melhor, porque a gente vai estar usando o sentido sutil, que é o sentido da alma. Os sentidos sutis, clarividência, clareaudiência, clarissensibilidade, tudo isso é um sentido da alma que fica obstruído, que fica empoeirado, que fica eclipsado pelos nossos sentidos físicos que estão constantemente cheios de toxinas. Então, no começo isso fica um pouco desordenado, né? Essa clareza, essas impressões que vêm do sutil, a gente se confunde um pouco, mas não há o que temer, porque tudo isso vai levar a uma integração. E o objetivo maior da respiração é ajudar o meditador a fazer uma conexão, a ter ou seja, aquilo que nós somos dentro, a nossa luz, a beleza da nossa alma, as nossas capacidades, os nossos dons começam a sair, a saltar fora. É como se você tivesse uma lâmpada toda suja de tinta, de pó, de gordura, e quando você respira é a mesma coisa que você pegar um pedaço de tecido com removedor e lá esfregar um pedacinho da lâmpada. O que vai aparecer? A luz da lâmpada, vai sair um feixe de luz lá de dentro. Então, na verdade, a respiração tem essa propriedade incrível, que é da gente limpar todo o nosso sistema. Então, toda essa complexidade que você pode achar que ocorre no começo, com o tempo ela vai se transformar numa simplicidade, e você vai aprender a lidar com isso de uma maneira cada vez mais natural. Porque a mente, ela tem uma natureza, ela recebe tudo que ela vê de fora, ela arquiva e ela registra tudo. Ela registra tudo aquilo que a gente quer fazer. Preciso pagar uma conta, preciso ir no mercado, preciso visitar uma amiga. Essa é a natureza dela. Só que ela fica, e tudo aquilo que você pensa e imagina, ela também tende a criar essa imagem. Se você pensar numa flor, numa rosa, a mente vai criar, buscar na lembrança a rosa, a flor, o pássaro, o doce, tudo aquilo que você estiver pensando. Então, essa é a função da mente, essa é a natureza dela. Então, quando você senta para meditar, esse conteúdo todo vai ficar se mostrando a você. São milhares de pequenos desejos, pequenas tarefas, lembranças do passado. Então tudo isso é muito comum quando a gente começa as respirações conscientes. Afloram lembranças. Isso vem do inconsciente e ele aflora e vem para o consciente. Aqueles que são reikianos sabem que quando a gente vai passar reiki ou vai fazer um auto-reiki, o que aflora primeiro são as lembranças mais dolorosas, as coisas mais equivocadas que a gente internalizou, as tristezas, os medos, né? Então, a tendência é a respiração desobstruir o canal, tirar a lembrança que está parada ali e jogar fora. Então é por isso que a gente começa a ficar muito mais tranquilo, sereno, com autocontrole melhor das situações, porque tudo aquilo que parecia ser um monstro, na verdade não é. É apenas uma coisa
que estava presa dentro de você, que você não se expressou, que você não soube lidar com situações no momento que elas se apresentaram, porque muitas vezes a gente tem vontade de falar alguma coisa para uma pessoa, engole aquilo e não fala. Esses bloqueios são assim, quando a gente tem vontade de chorar, mas está num lugar onde a gente não pode fazer isso, então a gente engole o choro. O que acontece? Esse choro desce doendo, a gente sente a dor na garganta, no chakra laríngeo, que é a expressão que não foi dialogada, é o equívoco, é a mágoa, é um conceito que não ficou claro para a gente, que nos magoou e ficou retido ali. Então a respiração diafragmática, ou pranayama, ele tem essa propriedade de limpar e desobstruir esses canais. Mas eu volto a afirmar, isso é uma coisa que deve ser feita com disciplina e com constância. Com a prática, no futuro, você não precisa ficar prestando atenção o tempo todo a isso, porque até então a sua alma, os seus sentidos sutis já estarão controlando e coordenando tudo isso dentro de nós. Então fica muito mais fácil. Então, a concentração na sua respiração é uma maneira de você despertar. A respiração é uma coisa muito útil, ela é muito saudável para a gente, mas ela não é meditação ainda, é apenas uma ferramenta que você vai passar a usar na sua vida, mesmo que você não tenha intenção de se tornar um meditador. Isso que eu acredito que naturalmente vai te levar para a meditação, porque a nossa essência, nós somos seres meditadores em essência. Então, conforme a gente vai respirando e liberando sombras, a gente vai entrando em contato maior com a nossa luz interna. E ter essa luz interna exposta é a melhor coisa que existe, é a nossa função. Nós viemos a esse mundo para isso, para nos conhecer, para entrar em contato com a nossa luz e aprender sobre amar. Espero que isso ajude vocês. Namastê.